Essa. Beleza. S-News. Pode ser uma pergunta ou duas, perdão? São três veículos? São 3 veículos. Então duas perguntas para não, pode ser? Ótimo. Na verdade, primeira coisa, falando sobre a pré-candidatura, quais são os planos caso o senhor vença essa eleição? Os planos são sempre transformar o país, né? A gente vê que o país hoje está mal, não está crescendo, as pessoas estão sem emprego, a inflação está alta, está descontrolada, e tudo isso reflete a falta de confiança hoje, não só que o mundo tem no Brasil, mas os brasileiros. Então a gente precisa, primeiro, controlar a inflação, precisa cuidar das pessoas. Como é que se faz isso? Responsabilidade social, mas também responsabilidade fiscal. Se a gente entrar nessa de que a gente pode gastar como se tivesse um cheque em branco em mãos, o país vai entrar em crise, porque vai crescer a dívida pública e a gente não consegue reduzir os juros e nem reduzir a inflação. Então a gente precisa fazer isso, mas ao lado disso a gente tem que ter política social robusta, consistente. As pessoas estão sofrendo, sem emprego, então a gente precisa ter uma política de emprego. As pessoas aí estão com problema de saúde, ouvindo em todo lugar as filas da saúde e que o dinheiro que o governo repassa para o SUS não é suficiente para pagar os procedimentos. Você tem que ter atenção em relação a isso. A educação ficou 2 anos parada. Na educação pública, os alunos sem ter condições de ter aulas de uma maneira adequada, né, com aula à distância por conta da pandemia. E agora que acabou, que a pandemia está chegando ao fim, cadê o plano, que tem que ser um plano nacional, porque é um problema nacional, cadê o plano de recuperação das aulas? Qual que é o projeto que o governo tem hoje para a educação? A gente não tem respostas para isso. Então a gente precisa de mudança, mas a gente precisa de mudança com seriedade, né, com projeto e com determinação. E a minha história é a história de alguém que nunca recuou de desafios. Para mim, ok. Moro, qual a sua preocupação com o aumento da violência nessas eleições, até as eleições? É uma excelente pergunta, tá? Eu posso deixar muito claramente para você que eu tenho colocado desde o início. Nós não vamos apelar para o discurso de ódio, do discurso de rancor, porque essa polarização, ela faz o Brasil andar para trás, ela nos divide, quando na verdade a liderança política, a responsabilidade dela é para unir as pessoas em torno de um projeto. A gente está no mesmo país, e o país não é formado por petista, o país não é formado por bolsonarista. O país é muito mais do que isso, muito melhor do que isso. O objetivo nosso tem que ser unir o país em cima de um projeto para a gente voltar a crescer juntos. No dia da eleição, propriamente dito, o que o senhor teria a dizer ao brasileiro? Olha, eu acho que o brasileiro tem que ir para as eleições e fazer as suas escolhas com responsabilidade, né? Mas, acima de tudo, lembrar que a gente vive numa democracia na qual a divergência é algo que é normal e essas divergências não podem descambar para o ódio, para a violência. Então, isso é fundamental. Eu estou fazendo a minha parte. O Podemos está fazendo a sua parte. A gente não vai entrar nesse jogo de raiva e de ódio que são os dos extremos da polarização política. Tá certo. Somente agora aqui, ex-ministro. Primeiro, eu queria que você falasse da homenagem, né? E depois eu vou perguntar ao senhor. Eu acho que o senhor já pode responder na sequência, né? Na pesquisa Coeste que saiu, o senhor está empatado com o Ciro Gomes, né? E assim, eu queria que você respondesse sobre esse desafio de não ficar fora do segundo turno. Da homenagem e essa segunda questão aí, Olha, a homenagem, claro que ela nos traz muita alegria, que é um reconhecimento do trabalho que a gente fez, tanto como juiz como ministro da Justiça. A gente rompeu ali com muita coisa errada, ninguém era punido por corrupção no Brasil e a gente mostrou que é possível. No Ministério da Justiça a gente conseguiu reduzir a violência, reduzir a criminalidade. Nós tivemos menos 22% de assassinatos em 2019 em comparação com 2018. A gente foi para cima do PCC, com aquelas lideranças. Aí ninguém acreditava que isso era possível. E aí foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Então quero agradecer a bondade aqui da população de Sorocaba, especificamente também aqui a Câmara de Vereadores, né, o vereador Ítalo, o vereador Fausto, por essa específica homenagem.